Olá, vamos gravar a quarta aula de PHP. Lembrando que são aulas para faculdade, como teste, como piloto, para algumas turmas e alguns trabalhos. E é um jeito também de devolver à internet tudo aquilo que eu aprendi até a minha formação, até o primeiro emprego na área. E é um jeito de devolver. Como eu falei, não vai ter só PHP, vai ter muita coisa de linguagem, e eu sempre vou estar usando como referência livros que contribuíram para a minha formação e também para o aprendizado em geral. Na aula 3 nós configuramos a inserção e fizemos o banco de dados. Nessa nós fizemos a inserção aí, tô mostrando. Nós só temos dois arquivos, o index e o recebe PHP, né? Lembrando que o champ, né, tem que estar ligado, pessoal. Sem o champ ligado, nada funciona. Então a gente vai começar, lembrando sempre, primeiro vamos digitar tudo e só depois nós voltamos com a explicação. Lembrando que é para o CRUD, isso é para evitar que você, toda vez que for fazer um CRUD, tenha que ficar assistindo o tutorial. Você até aqui, eu tenho certeza que se treinou um pouquinho, aprendeu. A primeira coisa aí que nós vamos fazer é cortar essa parte da linha 24, que é a conexão, né? A conexão no fechamento do banco, e colocá-la por último, porque a última coisa que nós vamos fazer é encerrar a conexão. Primeiro nós queremos realizar tudo e só depois encerrar a conexão. Então vamos começar digitando aí, sem pressa, com calma. Lembrando que tudo que começa com cifrão em PHP é variável, então nós estamos aí falando a variável carry, né, que armazena a consulta na forma de uma string de texto. E agora nós estamos escrevendo a linha SQL, né, que é a instrução SQL. O usuário, se vocês estão lembrados da última aula, é o nome da tabela. Nós demos o nome de usuário para a tabela e o banco de dados é loja RJ. O asterístico é para ele selecionar tudo, né? Select, asterístico from, selecione tudo da tabela usuário. Eu tinha esquecido de ligar o Workbench, então estou ligando ele aí. O champ está ligado. É só para conferir se a tabela é o usuário mesmo, mas eu lembro muito bem que quando fizemos, demos esse nome. Vamos para outra linha de baixo, que é a instrução result. O result armazena o número de identificação de um recurso MySQL e não os dados. Nesse caso aí, nós queremos que ele armazene a conexão, né, a string de conexão e a chamada carry. Mais tarde, daqui a pouco, nós vamos falar dele. Lembrando que a nossa conexão é o BDRJ e a nossa carry é essa que está na linha 30, que é select asterisk from. É isso que a nossa carry está contendo, né? Tá guardando. Iniciou aí o Workbench. Vamos lá. Aí coloque aí tecla Ctrl Enter, né, para usar o banco, mas não precisa, que nós não vamos usar. E o nome da tabela tá ali, ó, usuário. Tá ali, checamos. Tá nela aí. Usuário.
E agora vamos para a próxima linha, né? Que vamos escrever arrow. Arrow é uma variável, é um array também, e ela armazena a primeira linha de dados. Ou seja, ela não armazena mais que uma linha. Então, aqueles nomes todos que nós vimos lá no banco de dados, para cada um deles teríamos que criar uma arrow. Então ia ficar muita coisa. Então nesse caso aí, já vocês vão ver, eu ia até escrever outra row, mas ia ficar muita coisa. Logo depois do eco eu escrever uma, mas ia ficar muita coisa, porque eu ia mostrar as duas maneiras. Mas eu optei por fazer um loop, né, while, para escrever menos código, para também não complicar, dar duas explicações. Vamos fazer uma coisa funcional. Aí no caso, cada row ia pegar uma linha. Então 50 nomes dariam 50 linhas de row. É bem isso, é uma coisa nada usável, né? Então eu ia mostrar esse exemplo, mas aí desisti. É melhor fazer com loop mesmo, while, que o que um loop faz? Um loop while ele repete o código enquanto uma condição estiver sendo atendida. Nesse caso, enquanto tiver dados, enquanto tiver linhas a serem inseridas, o nosso loop é true, né? Nossa condição é verdadeira. E quando não tiver mais dados, ela passa a ser falsa. E sendo falsa, o loop é encerrado. Então, a hora que não inserimos mais ninguém, ele encerra. Então aí vamos, não é nada demais, nada tão complicado também. E vamos dar um eco, né, para chamar essas linhas com os dados que nós queremos. Uma vez aprendido isso, o restante é só formatação. Então digita com calma, porque depois de você entendendo isso, você consegue formatar o formulário, deixar do jeito que você quer, bem bonito, com o CSS bem bacana, ou então um Bootstrap bem bacana. Mas o esqueleto ali, o PHP, o que está funcionando por trás, é isso. E às vezes fazer isso tudo junto complica. Então por isso que eu optei por fazer o formulário mais simples possível, mas fazer vocês entenderem o que funciona realmente, o que lá o PHP está fazendo, qual o trabalho do PHP. Porque misturado às vezes complica um pouco. Então aí acabamos. Depois disso é só testar, não tem problema. Então nós vamos aí, o último nome aí no nosso banco de dados é Valéria Brito. Agora nós atualizamos a página, vamos estar inserindo um nome, um e-mail e enviando os dados. Nós inserimos Ademir Costa, vamos colocar o e-mail do Ademir, lembrando que é tudo fictício, hein? E enviar. Ele fez uma página aí de resposta, que é nosso script, confirmou que o e-mail e o nome foram inseridos. Agora vamos ver no banco de dados, lembrando que tem que dar um refresh ali, ó, nessa setinha aí, apareceu, ó, tá sendo inserido, tá mandando, tá tudo redondinho. Então nós podemos começar a explicação, que já falei um pouquinho, mas vamos falar mais um pouco mais a fundo, começar a dar um pouco de profundidade nesse mar. O que é a query? Lembrando que tudo que começa com cifrão é variável. Então nesse caso a query está guardando uma consulta SQL com os dados da tabela. Nossa consulta seleciona todas as colunas da tabela. Esse select asterisk from, aí ó, ele está selecionando todas as colunas da tabela usuário dentro da nossa variável query. Ela armazena a consulta na forma de uma string de texto.
É o que ela está fazendo nesse ponto aí. Não tem muita coisa, é uma declaração de uma variável contendo já um valor, que nesse caso é todas as colunas da nossa tabela usuário, tudo que tem escrito no nosso banco de dados. Podemos partir agora para o result. O que é o result? Result armazena o número de identificação de um registro. Nesse caso aí, ele está armazenando a nossa conexão, né? A string de conexão, que é o DBC. O MySQL Query executa a consulta usando uma variável de conexão, que no caso é DBC, e uma string de consulta query, que é a query, né? É essa linha aí depois do sinal de igual do result. É isso que ela está fazendo. O DBC é a conexão, aí eu estou falando do número de recurso aí, mas no caso o result ele armazena um recurso, um número de recurso, ou seja, é um número temporário, não é aquele ID ali, aquele ID é o ID do banco de dados, não tem nada a ver um com o outro, o número de recurso é outro. Aí é o que eu já expliquei a vocês, e agora o result. O result armazena, como falei, o número do recurso e não os dados. Ele é temporário e fornece a ele um número de identificação. Então, se você usa esse ID do recurso com a função MySQL fetch array, né? Com essa que está logo embaixo, para obter os dados, né? Uma linha de cada vez. Então aí é o que eu já expliquei para vocês que o MySQL Query está fazendo, né? Executando a consulta lá numa variável de conexão e uma string de consulta. Até aqui também nada demais, fácil entender o result. Ele é uma variável, se alguém perguntar, ele é sim uma variável. E cada linha que ele faz, ele retorna, cada linha é retornada como um array, né? E podemos armazenar ela em uma nova variável, nesse caso é a row, né? Nós estamos armazenando esse result nessa variável aí, row. O result geralmente ele é usado com a função MySQL fetch array. E é aquilo tudo que eu já falei, que ela armazena os dados, mas é uma linha de cada vez. Daí também a necessidade, mais uma vez, de usar um loop. Não tem grandes segredos, porque não digitamos muita coisa, não fizemos muita coisa, mas é só lembrar que uma coisa está ligada à outra, né? Aí o que passamos para fetch array é o result. E está tudo dentro da variável row agora, né? Se usar uma lógica assim, bem rápida, você cria a query com algum valor, cria o result com algum valor e joga tudo dentro da row usando o fetch array, trazendo esse result, né? Entendeu? Ou seja, eles vão agregando, né? Cada um vai trazendo, agregando outro e trazendo. E agora vamos falar do loop, né? O loop é aquilo que eu já falei, ele repete o código enquanto uma condição estiver sendo atendida. Nesse caso, enquanto tiver dados, ele é true, e se não tiver dados, ele é false. Ou seja, enquanto estivermos inserindo pessoas no banco de dados e cadastrando, é true. Assim que pararmos, ele é false. Então ele encerra um loop e a conexão pode ser fechada. Nós jogamos essa variável, né, row, dentro dos parâmetros ali do while,
E embaixo a gente tem o row que chama, né, para formatação, o que vamos exibir lá, que aparece no script lá, é o nome e o e-mail. É esse eco aí embaixo aí, é o que nós estamos mostrando lá, vai ser mostrado no script do usuário, o nome e o e-mail. O BR é para quebrar a linha, lembrando que o ponto é para concatenar. Esses dois pontos é para fazer uma separação, não é formatação ainda. Lembrando que a formatação você sempre poderá fazer à parte. Aqui é para entender o CRUD. E por último, encerramos a conexão. Então, até aqui foi isso. Lembrando que depois eu vou fazer um tutorial mostrando os livros, que eu vou inserir mais um nome aí para testar, mas já vimos que funcionou. Enquanto isso eu vou falando é só testes agora. Eu vou trazer alguns tutoriais mostrando os livros que ao longo desses anos todos eu tenho comprado, tenho estudado a matéria da faculdade, os livros também sugeridos pela faculdade. Estou pensando também em criar um Insta só para mostrar o dia a dia na faculdade, né? Vai ser bom, porque eu estou entrando nos períodos finais e vai ser bem produtivo. Infelizmente não gravei desde o começo, mas esses 2 anos que faltam aí dá para acompanhar legal, e os livros são muito importantes nesse caso. Eu estou pensando em fazer alguns tutoriais mostrando, porque de repente só tem dinheiro para comprar um, e às vezes a ordem ali, saber qual ordem, qual comprar primeiro ajuda muito. Então é isso, muito obrigado por tudo aí. Espero contar com vocês. Até a próxima. A próxima nós vamos estar realizando um delete, né? Porque o CRUD ainda não acabou. E pra frente tem muita coisa aí. Tem aula de Unity, tem Blender, tem programação em C, C++, Java, C Sharp por causa do Unity, né? Do game. E nós vamos estar fazendo isso aí. Muito obrigado, até a próxima.